E temos que nos lembrar disto, porque o meu bem-estar depende muito do seu bem-estar. Eu não estou sozinha, eu não estou separada, eu não conheço uma tesoura que me recorta da realidade. Então eu procuro que as pessoas que convivam comigo, que estejam próximas, estejam bem. Mas o estar bem para mim não é apenas dar alimentos ou roupas, isso é importante. Mas o fundador da minha ordem, no século XIII, ele dizia o seguinte, que o maior presente que você dá a alguém é sabedoria. Desperta para a mente de sabedoria. Questione-se, observe-se. Observe como que você se manifesta no mundo. Se você percebe como essas flores estão vivas. E que cada pétala está se abrindo um pouquinho mais durante o tempo em que nós vamos estar aqui hoje. E tudo é vida, e tudo é a sua vida em movimento. Nós somos a vida do planeta Terra. Que teve essa ideia maravilhosa de nos reunir aqui. E de nos reunir para alguma coisa muito importante, que é como é que encontramos o estado de plenitude em nossa vida. Porque temos uma ideia, às vezes, muito superficial do que seria a felicidade, como um estado permanente de graça. Outro dia uma pessoa disse isto, né? Eu queria que a minha mente estivesse sempre assim. Chama-se morte encefálica. Se ela ficar sempre assim, é que nem batimento cardíaco, né? Eu queria ficar sempre na quietude também. Morreu, não é? Quando a maquininha faz zzz, acabou. É uma delícia você apreciar a vida e apreciar as alternâncias de alegria, de tristeza, de bem-estar, de mal-estar, de saúde, de doença. Isso é a nossa vida, a vida humana. Nós não podemos fazer um recorte na vida humana e querer pegar só os momentos mais bonitos. Esse dia passou um filme chamado Clique. Eu não sei se algum de vocês já viram. Clique, acho que chama. É um moço que ele queria pular tudo que era desagradável na vida. Então ele consegue um controle remoto, maravilhoso controle remoto. A mulher dele está falando muito, reclamando, ele tac, e ela fica muda. O cachorro está latindo, ele clica, o cachorro para de latir. Aí ele está no trânsito, ele clica e pula lá para adiante, para o futuro, para já estar chegando no lugar. E não aprecia a vida assim como ela é. Então, felicidade para mim, bem-estar, ou estado de nirvana, como vão chamar os budistas, é um estado de completude, de prazer na existência, de contentamento com a existência, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando estamos doentes, mesmo quando as pessoas à nossa volta que nós mais sentimos afeto, morrem, ficam doentes ou nos traem. A traição também é legal. Vocês já foram traídos? É gostoso, você fala, olha, fui traído, eba, por que eu não percebi? E não tem que ficar se machucando, sabe? Eu tinha que ter visto. Não, eu não vi, eu não percebi, eu confiei. Eu conheço um jovem que ele confiou tanto, que o seu parceiro tirou tudo da empresa dele. Foi uma belezinha, ele ficou muito triste. E aconteceram 3 coisas simultâneas. O sócio dele traiu, a noiva foi embora e o cachorro morreu. Essa foi a pior, né? Quem tem bichinho sabe, o cachorro morrer é pior de tudo. O resto a gente aguenta. Mas a vida é isto. Ontem mesmo no aeroporto, vindo para cá, encontrei 2 moças que disseram, nós viemos aqui para o enterro da minha tia, que tinha 88 anos, muito tristinhas, com os olhos de luto. Conhecem pessoas com os olhos de luto? Os olhos ficam mais embaçados. E eu lembrei a elas, Buda morreu com 80 anos de idade. E no momento da sua morte ele disse a seus discípulos, tinha um discípulo dele chamado Ananda, que era primo, adorava Buda. E começou a se lamentar muito, a chorar. E Buda disse, não se lamente. Lembre-se que tudo que começa, inevitavelmente termina. Não é o meu corpo que vocês amam, são os ensinamentos. Façam dos ensinamentos o seu mestre e eu vivo para sempre. Quando vai-se embora,
vai antes da gente um pouquinho, porque também iremos. Vocês já se lembraram que vocês vão morrer? Não é legal também? É bom, morrer é bom. Se não fosse a morte, essa vida não tinha muita graça. A gente sabia que é terminal, que daqui a pouco acaba. E por que não apreciamos? Por que não sentimos prazer na existência? O que é que este computador maravilhoso, de última geração, faz que nos impede de sentir apreciação pela vida? Por todos os momentos dela, os altos e baixos, as alegrias e as tristezas. Por que queremos que seja do jeito que eu acho que tem de ser? Por que eu não acolho a realidade como ela é? Mas também importante, somos transformação. Palavras de Mahatma Gandhi, nós somos a transformação que queremos no mundo. Então não somos seres passivos que apenas observam. Há coisas muito impróprias acontecendo no mundo. Por isso nós nos reunimos, para que possamos ter ações, pensamentos, palavras adequadas de transformar a realidade. Nós transformamos a realidade e nós podemos nos tornar, cada um de nós, em um átomo de paz, um átomo de respeito, um átomo de justiça. É importante isto. Nós estamos todos interligados, não existe ninguém e nada separado. O que está acontecendo hoje na Síria nos afeta aqui. As manchas de petróleo que estão chegando na nossa costa nos afeta a todos nós. Nós estamos interligados a tudo que existe. E como que cuidamos? O que fazemos a respeito? E não é sair na rua com as mãos fechadas, com os punhos cerrados, gritando palavras de raiva, imprecações e insultos contra outras pessoas. A proposta é como fazer com que todos acordem, despertem e vivam em plenitude. Mesmo aqueles que ainda não acordaram, mesmo aqueles que estão falando coisas muito impróprias nas redes sociais. Não é para ter raiva deles, não pode ter raiva de ninguém. Os seres humanos só podem manifestar aquilo que eles têm. A minha superiora, na época da guerra, foi pedir esmolas. Nós, monges, pedimos esmolas. E ela foi de porta em porta. Imagine a guerra, a cidade de Nagoya toda destruída. E ela chegou na porta de um comerciante, e ela e as outras monjinhas carregando um sininho na mão e dizendo "Oh", quer dizer, o Dharma. Vocês vão fazer uma doação para o Dharma, para os ensinamentos, não é para esta pessoa. E nisto o senhor que estava no andar de cima pegou um balde de água suja e jogou em cima delas. Tchá! E as outras monjas ficaram muito bravas. Ela tinha 16 anos. Ela ainda não era uma abadesa. E ela virou-se para as outras meninas e disse: isso é tudo o que ele tem para nos dar. Ele não tem mais do que isso. Vamos agradecer. Quando formos capazes de agradecer até as coisas impróprias, mas isso não significa impunidade, isso não significa que eu estou dizendo ao outro, continue fazendo assim. É como que você transforma uma energia prejudicial, maléfica, agressiva, rude, num abraço carinhoso deste ser que talvez nunca tenha conhecido o amor, nunca conheceu o afeto, nunca foi cuidado e, portanto, só sabe se manifestar no mundo dessa maneira. E há circunstâncias na vida que nos deixam muito aflitos. Uma coisa importante que eu quero falar para vocês, e eu estou falando para todos os públicos onde eu vou, foi um pedido de duas senhoras de Salvador, uma psiquiatra e uma psicóloga, que me disseram que elas foram a Brasília alguns anos atrás e criaram o Setembro Amarelo. Eu queria dizer para vocês que não cometam suicídio. Vocês podem se comprometer com isto? Não cometam suicídio. Se comprometem? Não, tem uns que não comprometeram. Vocês fazem o favor de se comprometer que não vão se matar, aconteça o que acontecer? Oi? Por favor. Dá vontade de morrer? Dá sim. De vez em quando a gente fala, ai, quero acabar com tudo. Eu queria morrer logo, queria acabar com tudo. Aí você não morre. Não morre.
Hoje, por exemplo, vindo para cá na televisão, de uma van que eu estava passando as notícias. E tinha a história de um menino que matou a mãe. E perguntaram, por que você matou sua mãe? Porque eu ouvi vozes. Olha, vocês podem ouvir todas as vozes, mas não mate ninguém. A voz pode vir dizer, mata, mata, você fala, não mato. Vocês também podem se comprometer a não matar ninguém? Sim. É isso aí. E a nossa vida vai ser mais leve se não matar e se não morrer. Porque não precisamos, atravessamos muitas coisas. Tive numa cidade no Rio Grande do Sul, chamada Venâncio Aires, que eu disse, mais alto índice de suicídio do Brasil. Falei, que isso? Por quê? Ah, porque quando eles ficam em dívidas, eles se matam. Imagine se matar por dívida. Dívida negocia. E caduca em 5 anos. Não precisa morrer. A vida é transformação e movimento. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Sutra da Sabedoria Perfeita. Ela diz o seguinte: nada tem uma autoidentidade substancial, separada e independente. Vou repetir porque é boa, é para vocês pensarem. Não há nada neste universo que tenha uma autoidentidade substancial, separada e independente. Nós estamos todos interligados a tudo que existe. Somos a trama da existência. Um exemplo trágico que foi a bomba de Hiroshima. Um átomo modificado e tudo se destrói a quilômetros de distância. Se cada um de nós nos tornarmos um átomo de respeito, de justiça, de adequação, de carinho, de sabedoria, tudo à nossa volta começa a se transformar. Observe na sua casa. Seus relacionamentos são mais amorosos, mais respeitosos? Ou você quer exigir de alguém que dê alguma coisa que não tem para dar? Não exija daquela pessoa. Por exemplo, algumas pessoas vêm aqui e há parentes em casa que não vêm. Outros praticam meditação ou praticam yoga e chegam em casa, convivem com pessoas que não praticam e já ficam se achando melhor que o outro. Sabia que você não é melhor que o outro? Você não é melhor do que a outra pessoa que não pratica coisa alguma. Você não é melhor da pessoa que ainda não iniciou a sua procura. Se você tiver isso no seu coração, você é capaz de acolher todos em você e não discriminar e separar. Aqui estão os bons e só nós somos os bons. Todos nós humanos somos maravilhosos e somos todos vítimas também de uma sociedade, de uma cultura. Então, se ainda há muita discriminação, se ainda há muito preconceito, se ainda estamos vivendo uma era de grandes transformações, cada um de nós é corresponsável para fazer com que isso se apresse. A professora Lia vai estar falando com vocês daqui a pouco, com o Roberto Creme e com a Caverá, grandes amigos meus. A professora Lia, quando eu cheguei ao Brasil, me ensinou muitas coisas. Ela me colocou num encontro interreligioso maravilhoso, onde você sai do seu mundo pessoal, da sua religião, do seu grupo, e encontra pessoas que têm outras crenças e outras fés, e nos reconhecemos num projeto comum de como construir uma cultura de paz. E quando eu falo construir uma cultura de paz, não é luta, não temos nada pelo que lutar, mas o construir. Como é que você constrói um prédio? Como é que você cria uma cultura? Você planta sementes, você prepara o solo, você planta sementes, você rega e cuida. E muitas vezes não vamos ver o resultado. Talvez se você plantar uma árvore muito grande, você não vai sentar à sua sombra, mas você plantou essa árvore e você criou causas e condições que as gerações seguintes possam cuidar dessa árvore, que ela se torne muito frondosa e que todos os seres possam estar sob ela. Li um livro interessante do Harari, aquele autor de Israel, ele é um historiador, que ele escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, e ele escreveu também um livro que chama 21 Coisas para o século XXI. É que ele vai dizer o seguinte, que em um determinado momento da vida,
ele aprendeu a meditar. E ele fez um encontro de Vipassana, que nem é a minha prática budista, mas é uma prática de meditação profunda. E ele chega à conclusão no final do livro, que o que vai salvar a humanidade é a meditação, é a expansão da consciência, é a percepção de que somos um só povo, uma só vida, com tudo que existe no planeta Terra, e que se nós não cuidarmos, nós todos desaparecemos. Mas que como o nosso DNA é tão poderoso e ele quer sobreviver, nós estamos fazendo esta mudança de consciência. E não é por mim, não é porque o meu euzinho quer sobreviver, é a vida da espécie, o DNA da espécie. Há uns anos atrás, um fotógrafo inglês esteve aqui no Brasil e ele fotografou o que ele chamou de DNA brasileiro. Cada um de nós que eram fotografados, ele escolheu algumas pessoas e tirava com cotonete um pouquinho de DNA e mandou para os Estados Unidos para pesquisar. E aconteceu uma coisa muito interessante. Claro, quando a gente tira a fotografia de grupo, a gente olha sempre onde é que a gente está, não é? Assim fui eu num livro grande, bonito, e eu descobri que há 8.000 anos atrás, eu estava na Síria. Esse DNA que está aqui agora estava na Síria, como a maioria dos europeus que vieram para o Brasil. E nós migramos para a Europa, atrás da caça. E de lá eu tenho 57% da Península Ibérica. Tem 1% de sueca, vocês percebem, né? E alguns desses meus ancestrais resolveram ir para a América do Norte. E qual era o povo que estava chegando da Ásia, da América do Norte, e que vai fundar os indígenas norte-americanos? E nós nos misturamos com eles. E descemos para formar os indígenas sul-americanos, assim me disse esse homem. O Cacá Verá pode explicar melhor se foi assim mesmo, que eu não sei. Mas em mim, o DNA que circula neste corpo, que faz este ser humano agora se manifestar, tem o DNA de todos os humanos do planeta Terra. Eu sou negra, eu sou árabe, eu sou judia, eu sou indígena e eu faço parte de todos os povos que viveram na Europa e que da Europa vieram para as Américas. E não sou só eu, todos nós. E quando nos reconhecemos, e nos reconhecemos no olhar, somos culturas diferentes, maneiras diferentes de nos relacionarmos com a vida, com a terra, com o sol, com a água, com o vento. Não nos relacionamos da mesma maneira, mas nos reconhecemos humanos. O que diz a biologia, uma única espécie, porque podemos nos acasalar com pessoas de qualquer parte do planeta e nossos bebês podem ter bebês. Isso caracteriza uma espécie biológica. E temos que nos lembrar disto, porque o meu bem-estar depende muito do seu bem-estar. Eu não estou sozinha, eu não estou separada, eu não conheço uma tesoura que me recorta da realidade. Então eu procuro que as pessoas que convivam comigo, que estejam próximas, estejam bem. Mas o estar bem para mim não é apenas dar alimentos ou roupas, isso é importante. Mas o fundador da minha ordem, no século XIII, ele dizia o seguinte, que o maior presente que você dá a alguém é sabedoria. Desperta para a mente de sabedoria, questione-se, observe-se, observe como que você se manifesta no mundo, se você percebe como essas flores estão vivas e que cada pétala está se abrindo um pouquinho mais durante o tempo em que nós vamos estar aqui hoje. E tudo é vida, e tudo é a sua vida em movimento. Nós somos a vida do planeta Terra.